programa anterior, tivemos a graça de compartilhar com todos uma preciosa instrução sobre as sementes, que nos aproximou do que elas representam espiritualmente, o que elas vivem ocultamente e todo o processo pelo qual elas passam até que o dom da vida seja gestado em seu interior. E hoje vamos trazer a experiência mais prática que nós vivemos com as sementes nas comunidades Luz. Através de uma entrevista com a Zara, que é residente das comunidades há mais de 20 anos e que ao longo desse tempo aprendeu sobre a misteriosa vida das sementes. Zara, conta um pouco pra gente como começou o trabalho dos plantios nas comunidades e qual o processo que foi vivido desde chegar numa terra sem plantios até começar um trabalho mais consciente com as sementes. Quando eu cheguei aqui, era o Frei Menor, que naquela época era o Dr. José Maria, ele que estava nos plantios e que foi passando todo aquele conhecimento que ele tinha para a gente. Então, começou a explicar da semente, do solo, das plantas companheiras, das plantas que a gente às vezes chama daninhas, mas às vezes ajudam. E nisso a gente foi acompanhando a evolução de todas as sementes que a gente ia recebendo. A primeira coisa, quando eu cheguei, eu trabalhava num banco e em certo momento veio assim que eu teria que largar aquela tarefa e me dedicar ao campo. Então aí arrumei a terra e fui. Aí nesse período que eu estava no campo eu fiquei sabendo do trabalho do trigueirinho. Então aí entrei em contato, fui nos mutirões e depois que eu me estabeleci lá no sítio, aí eu me optei assim de fazer um ritmo lá no sítio que eu estava e também fazer o outro ritmo que seria nessa comunidade do Trigueirinho, que era Figueira. Então, quando eu me optei para isso, eu me coloquei assim, vou ficar 3 meses lá e 3 meses no sítio que eu tinha adquirido. Aí fui fazer a primeira experiência de 3 meses lá. E eu ia com essa coisa de plantios, que era o que me movia, que eu queria viver, ter uma vida assim, independente, sustentável. Aí fui para passar 15 dias e dia 6 de junho, agora faz 30 anos que não voltei. Antes, no sítio que eu estava, então a gente começou a plantar para sobrevivência. A gente plantou um pouco de café, milho e feijão, que era o que a gente mais plantava, porque tinha facilidade que a gente plantava feijão o ano inteiro. Eu lembro que a gente tinha pouco cano para fazer irrigação, então a gente irrigava noite inteira. Aí eu olhava, meia-noite levantava para mudar o cano, 2 horas mudava. Eu nem acreditava que eu tinha coragem de sair para o mato afora e desligar aqueles canos todos, mas eu ia porque eu sabia que o feijão precisava. Então, primeiro nós começamos a horta e o Frei queria aqueles canteiros muito bem feitos, que ele considerava, a gente nem podia pisar no canteiro, o canteiro era sagrado, né? Aí ele colocava tudo que a gente precisava colocar, a gente buscava assim, esterco nos vizinhos, começamos a fazer um trabalho grande com os vizinhos, aí perguntava das sementes, os vizinhos começaram a arrumar semente para nós também. Então eu lembro, a gente foi numa fazenda muito antiga, São Genor, ele arrumou um milho que era um milho cunha, que a gente tem até hoje, que ele nos deu para plantar. E depois na hora do feijão, eu lembro que o feijão que nós conseguimos é o feijão rosinha, que era um feijão antigo ali da região, que também temos até hoje, que um dos feijões mais gostosos que a gente tem na mesa é o feijão rosinha. E com isso a coisa foi caminhando, Depois chegou arroz, o arroz veio do Mato Grosso, e as pessoas que iam chegando, os colaboradores, viam aquele movimento das sementes, se interessaram e cada um começou a trazer aquilo de melhor que tinha na sua região. A gente sabe que a semente é uma coisa muito poderosa que está até além da nossa mente.
é como se a semente pensasse. Ela vê o solo que ela está, se ela pode germinar ali ou não. E mesmo não podendo, por exemplo, assim, se ela sabe que a necessidade das pessoas, ela também germina. Ela tem um outro poder que a gente não sabe explicar. Se as condições são reais para ela, ela germina. Porque a terra é um banco de semente. Aí ela sai de acordo com o tempo. As de inverno vão sair, as de verão, elas sabem a hora que elas têm que subir e também sabem o solo que está ali. E a necessidade das pessoas também, elas olham. Às vezes uma pessoa está com um problema de saúde, nasce uma planta ali ao lado da casa dela. Como é que essa planta nasceu aqui? Eu não plantei, mas a planta é que sabe e não a pessoa. Então, o mais bonito dos plantios é a gente perceber a doação do reino vegetal, que é um reino que vive a vida inteira se doando. E ele aceita ser assim, ele aceita ser evoluído. Aí você começa com uma semente, aí você começa, todo ano você vai selecionando. Por exemplo, o milho, uma coisa mais linda que tem é a seleção do milho. Porque vem aquela espiga e, por exemplo, assim, as beiradas são para consumo. E a parte do meio do milho, onde ela está bem harmonizada, que seriam para semente. Aí você planta naquele ano, no outro ano as sementes já vêm mais bonitas. Aí aquilo a gente percebe a evolução da semente. Todas as sementes que a gente pega e começa a plantar, a gente nota a diferença. Eu notava a diferença assim nos pés de milho. Eu olhava o pé de milho e falava, mas como é que esse pé de milho está tão mais bonito, a cor do milho, o tamanho das espigas. Então tudo isso vai mover uma coisa que a gente vê a evolução do reino vegetal. Mas a comunidade, o principal dos plantios é que toda a comunidade participe, que todos tenham condições de ajudar na terra, porque só assim todos vão poder ser ajudados. Aí, para falar da vida sustentável, eu tinha mais ou menos 5 a 6 anos, eu saí com a minha mãe para colher abóbora. Aí na hora que a gente estava colhendo abóbora, ela deixava as maiores e falava assim, essas vão ficar para semente. Aí eu falei, o que é ficar para semente? Aí ela falou assim, não, essas nós não vamos comer, a gente vai deixar elas crescer, está no ponto certo e vão replantar no próximo ano. Aí ela me disse assim, no fim do mundo, algumas pessoas também vai ficar para semente. Aí até hoje eu lembro, eu falei assim, eu quero ficar para semente, estou tentando. A família eu tinha os meus avós do lado materno, eram assim muito simples. E a vida deles era só no campo. Eles não compravam assim, eu não sabia se eles compravam alguma coisa. Eles tinham de tudo, de todas as variedades. E aquilo me encantava. Então, tinha o pátio de grãos lá, eu lembro que era bem alto e nós não podíamos ir lá para brincar nem nada, porque aqui era um lugar sagrado da fazenda, era o pátio de grãos. E eu lembro que plantavam muito inhame. E a primeira vez que eu comi inhame, eu falei, eu não gostei, meu Deus, mas não posso fazer isso com inhame. Aí eu comecei a colocar feijão em cima do inhame, lembro disso até hoje, para comer o inhame e não desagradar minha avó. E hoje assim, desses tubérculos que eu mais gosto é de inhame. E assim, eu não sei se eu respondi, mas assim, se você planta o seu próprio alimento, a planta te acompanha. Se a planta está saudável, você também está saudável. Então não existe doença, não existe tristeza, não existe nada. Existe o caminho de evolução para a gente retornar para onde a gente tem que retornar. Eu não sei se a palavra é paciência, talvez seja persistência, que a semente tem o horário dela, tem o tempo dela, o solo dela. Isso tudo a gente tem que conhecer para favorecer né, o que ela nos doa. Porque se a planta é sadia, o homem é sadio. Eu pediria a todos que tenham uma terra, que volte para o campo.
que é a coisa mais bonita que existe no planeta, esse reino vegetal se doando. E não é tanto para nos alimentar, porque se a gente precisasse de, não sei de que, talvez viria. Mas é para nós estarmos junto com esse reino que é pura devoção, doação. É assim que nós vamos aprender aquilo que nós não aprendemos aqui na Terra ainda. A experiência da Zara é parte da nossa história de contato com os reinos da natureza dentro das comunidades Luz. Nós vamos seguir compartilhando essas experiências com vocês, com a intenção de que juntos possamos ir aprofundando nesse contato e assim não apenas conhecer mais sobre as sementes, sobre o reino vegetal, mas sobretudo saber como podemos viver em comunhão com os reinos, como podemos colaborar na sua evolução e assim que nós, como parte da humanidade, possamos ir transformando o modo como lidamos com os reinos da natureza hoje. Unindo instruções e experiências, por amor aos reinos, vamos preparando o solo dentro de nós para a semente de uma nova conduta, de uma nova vida renascer em nosso interior. Muito obrigada a todos.